Bom dia, paz. Hoje é 17 de junho de 2020, quarta-feira. Está começando Despertando com a Palavra. E hoje nós vamos falar sobre a sinceridade de coração versus a sinceridade no falar. Há um pouco de diferença entre esses dois tipos de sinceridade, ou a prática dessa sinceridade. Nós vamos ver hoje 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentas para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração, para o coração. A gente vê aqui quando Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé, que é Davi, o futuro rei. Jessé começa a apresentar diante do profeta os seus filhos mais robustos, mais capacitados. Mas Deus escolheu Davi para ser ungido, mesmo que aparentemente seria o menos provável. Mas ele fala que ele vê o que está no coração. Então ele vê a capacidade, a sinceridade de coração de Davi e o vê como melhor para reinar e cuidar do seu povo. A expressão destacada no versículo, que Deus vê o coração, nos traz muitos ensinamentos. E assim, muita coisa que precisamos aprender. Realmente o que importa para Deus é a sinceridade do nosso coração. E isso é uma verdade quando aplicada no contexto correto, não quando usada para manipular. Creio que realmente quando Deus nos escolhe, Ele não está refém das nossas habilidades, das nossas capacidades humanas, para nos relacionarmos ou influenciarmos pessoas, não por essas capacidades. Por mais que tudo isso nos ajude, possa ser de grande valia na nossa vida cristã, na nossa vida profissional, nos nossos relacionamentos, até mesmo na corrida ministerial. Mas quando Deus escolhe alguém, creio eu que Ele não precisa dos atributos que nós achamos, entre aspas, que temos. Ele tão somente precisa de um coração disponível, um coração sincero. E o próprio Deus vai se encarregar de capacitar aquele escolhido. A capacidade, o dom vem dele, então Ele dá segundo a sua vontade. Mas muitas pessoas usando essa expressão Deus vê apenas a sinceridade do nosso coração, no sentido de que mesmo que elas estejam erradas, mesmo que não estejam alinhadas com aquilo que Deus quer, mesmo que estejam liberando os princípios de Deus fora, estando desviados do caminho, usam disso. Eu posso fazer isso porque Deus vê a sinceridade do meu coração. Deus está vendo sim o que ela está dentro do seu coração. Com certeza é Ele quem nos sonda. E através dessa sondagem da nossa sinceridade é que nós podemos receber as bênçãos do Senhor. Mas achar que Deus olha só o coração, isso é um engano. É um engano que a gente muitas das vezes fala para nos enganarmos a nós mesmos. A nossa sinceridade de coração se torna visível e real quando vemos onde estamos errando. E por amor a Deus, mudamos o rumo das nossas atitudes. Não é você estar fazendo errado e dizer, ao menos eu estou sincero, eu reconheço e permanecer fazendo. Não, nossa sinceridade de coração, ela torna-se visível através das nossas ações, das nossas atitudes. Deus estabeleceu princípios que não serão quebrados, nem por aquilo que podemos chamar de sinceridade de coração. O que Deus determina precisa ser cumprido exatamente como Ele determinou.
Se estamos errados, se estamos quebrando princípios, não devemos achar que podemos permanecer do mesmo jeito e esperando receber ainda a bênção e a graça de Deus para a nossa vida. Não, dessa maneira não tem condição. Se você está errado, quebrando alguns princípios, mas buscando a bênção com verdadeira sinceridade no coração para se consertar, não será problema. Se você realmente tem sinceridade de coração e você reconhece os seus erros, os seus pecados e você pede perdão a Deus e tenta corrigir, aí sim você está no caminho certo. Mas você ficar o tempo todo dizendo, não precisa fazer isso, e ainda criticando quem tenta corrigir, quem tenta permanecer e andar no caminho, e você ficar apontando e dizendo que eu sou sincero de coração, ao menos eu reconheço. Sim, reconheça, mas converta o caminho, converta os seus erros em novas ações e atitudes. Uma outra questão é a sinceridade no falar. A palavra de Deus em Provérbios 12:1 diz assim: todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Né? Vamos entender isso, na sinceridade no falar. Muito diz, sinto muito, mas eu estava sendo sincero, não é? Quando vai falar. Aí o outro já não quer. Às vezes a pessoa fala de uma maneira errada, equivocada, ofensiva e diz, sinto muito, mas eu estava sendo sincero. Olha o que a palavra de Deus em Provérbio diz. Aí o outro diz, não, você está sendo grosseiro. Ele diz, não, eu estava sendo sincero. E ele recusa a repreensão, recusa a disciplina, porque se apega no que diz, na sua sinceridade de coração e na sua sinceridade de falar. A própria palavra de Deus diz que certas coisas não nos seriam reveladas aos discípulos porque eles não estavam preparados para ouvir. E por que nós devemos achar que estamos sempre preparados para falar com essa tal sinceridade? Principalmente quando somos censurados, porque nos expressamos errado, sempre dizendo, eu estava sendo sincero. É preciso ser sincero, porque Deus ama a sinceridade. Sim, todo mundo tem o direito de ser honesto, não tem? Temos sim, podemos sim falar e devemos, porque a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sempre a única possibilidade que nos cabe é falarmos a verdade. Mas essa honestidade, esse direito de ser honesto, a gente precisa medir, porque também a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. E a gente precisa observar o tempo de falar e usar dessa sinceridade. A maioria das pessoas hoje pode achar relativamente fácil serem honestas da boca para fora, honesta quando vem o erro do outro, quando aponta, mas sendo tolo porque não reconhece e não aceita o conhecimento. Se você acredita ser importante expressar seus pontos de vista, então ser honesto com alguém sobre como você o vê ou como você pensa se torna uma extensão dos seus direitos. Louvável, mas falar a verdade pode ser tão perigoso a ponto de se tornar um abuso verbal às pessoas. A sua sinceridade pode ser um abuso, pode ser ofensivo, pode prejudicar a autoestima, prejudicar relacionamentos. Então pense, veja a maneira de como você vai expressar essa sinceridade. Não é? A gente precisa, é um alívio saber que Deus tenha uma versão de falar a verdade, sempre, mas é a maneira mais balanceada, com humildade, com sabedoria. Essa verdade está lá na palavra de Deus, que ela precisa ser expressada com amor, falar a verdade em amor. Efésios 4:15 diz assim, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nós precisamos estabelecer um equilíbrio entre a responsabilidade pelo bem-estar de alguém e dizê-lo a verdade.
essa verdade que pode ser dura de ouvir com essa tal sinceridade excessiva que você está querendo se expressar. É muito importante e necessário sermos sinceros, usar da sinceridade de coração e a sinceridade no falar. Mas tão importante quanto usar dessa sinceridade é falar a verdade em amor. Em meio a nossas vidas difíceis, não é tantas coisas ruins que nos acontecem corriqueiramente, a gente precisa, antes de expressar nossa sinceridade de coração e no falar, apostar no amor radical de Jesus. A gente precisa falar essa verdade em amor. Em nome de Jesus, seja sincero de coração e sincero no falar, mas em amor. Em amor, ouça essa palavra em nome de Jesus e medite nela. Vamos orar pedindo a Deus discernimento? Pai, obrigada, Deus, por este dia, por esta palavra abençoada que nos desperta, Senhor, que nos exorta hoje a chegarmos à verdadeira sinceridade de coração, não só no falar, mas em nossas atitudes que prevalecem em nós, ó Pai, o equilíbrio, a maturidade espiritual para compreendermos que devemos sim ser sinceros no falar, mas que essa verdade, que essa sinceridade no falar, possamos expressá-la através do amor, com humildade para reconhecermos que não somos tão bons assim como imaginamos, não é? Que precisamos melhorar cada dia nossa caminhada. Então que possamos compreender que o outro também precisa ter essa oportunidade de reconhecer de maneira humilde que errou. Que não recusemos também, Senhor Deus, uma exortação, uma repreensão como os tolos fazem, mas que possamos amar a disciplina, amar o conhecimento em nome de Jesus. Dai-nos sinceridade de coração e sinceridade no falar, com amor, Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus e desperte na palavra.